Dar sequência logo dos vídeos hoje ainda, né? Vamos lá. Lembra que eu falei que ia falar sobre Amós, né? Então, é Amós 8:11, né? Então, lembra que eu já falei sobre isso aqui uma vez, mas a gente anda... Apesar que isso aqui não leva ninguém à perdição, né? Errar isso aqui, né? Não pode errar é Apocalipse, né? Não, Mateus, vários livros. Se você errar, você faz o pequenino tropeçar, não é isso? Então, isso é errado. Por isso que Apocalipse só, igual diz lá Daniel, lá o anjo fala para Daniel: sela-te o livro, Daniel, pois ninguém saberá essas coisas enquanto não chegar a hora. E sela-te o livro, ninguém pode saber o que está escrito nele, né? Apocalipse, né? Então, lembra que eu falei lá atrás no vídeo que somente as testemunhas pode revelar, né, o que está escrito nesse livro, né? E se caso ele errar também, claro, ela vai errar, mas ela vai consertar lá na frente. É isso também. E se caso ele errar, igual disse o nosso irmão Diego, né? Que depois eu vou fazer um vídeo sobre os irmãos, lembra que eu falei? Que estão se perdendo alguns, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. O Messias fala sobre isso também. Também, né? Então. Lembra, sela-te o livro, Daniel, para que ninguém entenda agora, só no final, não, na nossa geração, cara, nessa geração da agora. Então, quando o anjo falou lá, o Daniel, lembra que lá tem o Messias e dois anjos, as duas testemunhas, tava lá também. Lembra, o Messias, uma testemunha do lado de lá do rio, a outra do lado de cá, e o Messias entre o rio, né, no meio. Depois eu vou até voltar lá, deixa eu ver aqui. Então, aqui Daniel. Lá em Amós também é a mesma. Depois eu vou voltar lá para Amós. Mas é a mesma coisa. Muitos vão ficar sem a verdade nesse período aqui de tempo, né? Ó. E naquele tempo eles levantaram Miguel, nosso Messias, o grande príncipe, que se levantar pelo filho do povo. Haverá um tempo de angústia, né? Tribulação. Qual houve nunca. Aqui. E muitos, né, dormem no pó da terra, papai, eles sabem só e representarão, papai, aqui, ó. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela-te este livro até ao fim do tempo, nessa geração de hoje, né? Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se avançará, né? E ninguém achará a verdade. Ninguém. Então, desde aquela época até aqui, até hoje, não, até 2010, né? Desde aquela época até 2009, ninguém soube a verdade. Aí nosso irmão Robert apareceu, 2010, então. Começou a falar metade do livro de Apocalipse, metade. Para que se cumpra que se apareça as duas, né? As duas oliveiras tem que se aparecer. Então não é tudo para ele, é um bocado para ele e um bocado para outra. Entendeu? Para que só as testemunhas podem revelar o que está escrito no livro. Entendeu? Como diz aqui Daniel, ó. Viu, ó? É a mesma coisa lá de Amós, ó. Vou voltar lá. É igual diz aqui Amós, a mesma coisa de Daniel. Amós 11. Eis que vem dias, diz o Pai. Está Jeová, blasfêmia, Jeová, né? Em que verei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Mestre, do Pai do Mestre. Irão errante de um mar até outro mar, e do norte ao oriente, até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Pai e do Mestre, e não a acharão. Quando eu li isso aqui, na época atrás, né? 2016 mais ou menos, eu acordei em 2011, eu saí da religião, né? Eu estava na Universal na época, eu saí da religião. Comecei a entender. Aí, eu não vou entrar nesse detalhe para o vídeo não ficar muito longo. Então, aí eu falava que isso aqui, quando eu comecei a entender, que isso aqui é na tribulação, que quando os anjos, né, a noiva e a mulher, né, lembra? 144.000 e seu fruto irão ao encontro do noivo, aí vai ficar a terra sem verdade. Aí eu pensava que era isso, irão errante de um mar até o outro, e não acharão a verdade, mas não é, isso aqui já aconteceu, entendeu? Sabe por quê? Eu vou dar uma dica. Porque se isso aqui fosse verdade, no caso fosse para tribulação, não é, sabe por quê? Porque as duas testemunhas vai estar com a verdade na tribulação, então não é na tribulação, entendeu? Aí quando elas, 1260 dias que elas vão
ser mortas, né, pelos nossos irmãos malditos lá, né, fazer o quê? Aí, aí vai ficar mais 1.260 dias, mas aí vai ficar mais 30 da besta, 30 dias, um mês e o restante. Então, pouco tempo, então não é esses dias. Amós aqui não fala do final dos tempos, aqui fala nesse período aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Irmãos, eu ia botar um vídeo do irmão Rod, mas não achei não. Também não é... Deixa... ó, vamos lá. Vou terminar aqui, eu não achei o vídeo não. Eis que vem dia, diz o Pai, né, que eu falei. Então, que vierei fome sobre a terra, não fome de água e nem de comida, né? E irão errantes de mar a outro mar. Eu pensava que isso aqui era na tribulação, igual eu falei, não é. Nisso eu falava nos grupos, nos WhatsApp, nos grupos. Aí eu falava que era isso, mas tem muita coisa que a gente não sabe, a gente, né, acaba falando, mas depois vem tudo clareando, né? Então isso aqui não pode ser na tribulação porque vai estar as duas testemunhas na tribulação, com toda a verdade, né? Então não é, né? Aqui não é isso. Este diz que vem, né? Eis via dia que enviarei fome sobre a terra. Então não é para tribulação, correto? Devido às testemunhas tá nessa hora, nesse período aí. Aí eu ia botar um vídeo do irmão Robert ali, mas não bate não, porque sobre o vídeo de 1 hora não bate porque as profecias serão cumpridas durante 1 hora. Tá escrito lá, vou mostrar aqui, ó. É esse vídeo aí, ó. A profecia cumprida de 1917 a 2017, 1 hora. Entendeu? Pensei que fosse isso daí, mas não bate não. Mas beleza, quem quiser assistir aí já tá aí, ó. Assistir esse vídeo aí, né? Do irmão Robert aí. Mas né, não bateu o que eu queria falar não, mas beleza. Vamos voltar aqui. Como eu tava dizendo, né, isso aqui não é para tribulação, entendeu? Porque estará as duas oliveiras com a palavra. Então vai estar a palavra na terra ainda, né? Entendimento, o Espírito do Pai vai estar na terra ainda. Mas veja que isso aqui Daniel, o anjo falou lá para Daniel, é a mesma coisa. Eles que vem diz, né, que aqui em Amós, no caso o último lá, os últimos dos apóstolos, né, aquele período ali, não sei qual foi o período do tempo, não lembro, é difícil entender, mas o período do último, João na ilha de Patmos, acho que foi João na ilha de Patmos o último, é isso mesmo. Então, o último profeta, né, também não é João na ilha de Patmos, foi o último. Então, de lá para cá ninguém soube a verdade, né? Aí João, o Messias entregou através do Espírito a João. João escreveu o livro de Apocalipse, né? E aí só as duas testemunhas, as duas oliveiras, que vão poder decifrar o livro de Apocalipse, né? Uma vai, igual eu falei, uma vai desvendar, né? Através do Pai, o Pai vai enviar para ela, e no espírito dela ela vai falar essas coisas do Apocalipse e de todos os 3 livros. Daniel, Apocalipse são os livros mais importantes, igual nosso irmão falou, nosso irmão Rob. Daniel, Apocalipse, Mateus, Lucas, são os melhores livros para se ler, né, para entender. Então nosso irmão Robert veio e falou um bocado de Apocalipse, a metade, então ele não falou tudo. E com certeza para deixar, né, para outra aparecer, né, vamos dizer assim, né. Ele não poderia também, porque tem coisas ali que ele não ia entender para cumprir a profecia, né. Veja que lá tem 2 anjos com o Messias, lá em Daniel. Lembra que eles estão sempre andando junto com o Messias, então. Então, na parte que João fala ali, ó, vou botar aqui. Então, João, o anjo aqui, que é o Messias, falou para João aqui, ó, desvendou o Apocalipse para João, né? Para ele escrever, não é isso? Então. E foi-me dada, olha como é que é simples isso aqui é uma das testemunhas. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. João recebeu uma vara, 1 metro, semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, viu, ó, João recebeu uma vara de alguém, ó, e foi-lhe dado uma cana semelhante a uma vara. Foi-me dado, João está falando, foi-me dado uma vara. E chegou o anjo. Então alguém deu uma vara para João.
1 metro, para ele medir o templo. Levante e mede o templo do Pai, e o altar, e os que nele adoram, viu? Aí quando João recebeu essa vara, veio o anjo, que é o Messias, e foi-lhe dado uma cana semelhante a uma vara. Isso aqui é uma das testemunhas que deu a João. Lembra que o nosso irmão disse que o Messias e as duas testemunhas sempre andavam juntos, e o Pai também, né? Mas o Messias e as duas testemunhas sempre andou junto, entendeu? Sempre esteve junto. No dia que foi revelado para João, para ele escrever, uma delas estava perto do Messias ali na hora. Com certeza a outra estava com o Pai, né? Entendeu? E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Alguém deu uma vara para João nesse momento. Aí chegou o anjo, o Messias, e disse: levanta-te e mede o templo. Viu como é que é simples? Então aqui é uma das testemunhas. Então, só elas poderão desvendar Apocalipse, correto? Mas ninguém. Por isso que está escrito lá em Amós e lá em Daniel. Fecha-te o livro, Daniel, para que ninguém entenda. Ninguém pode entender isso agora, só no final dos tempos, nessa geração de hoje. Aí veja que lá tinha 2 testemunhas com o Messias. As 2 testemunhas estavam com o Messias lá, as 2 oliveiras. Mesma coisa, vamos voltar lá. Então, aí lembra lá, aqui muitos dos... os sábios, né? E tu, Daniel, fecha essas palavras, fecha o livro, né? Fecha essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de parte para outra. Mesma coisa de Amós, muitos correrão de parte para outra. E a ciência se avançará e se multiplicará, né? Em outras palavras, muitos vão andar para lá, para cá, vai ter a ciência e não vão achar a verdade, porque foi selado o livro de Apocalipse, né? E todos os outros, quem vai entender? Ninguém ia entender. No caso, Mateus ali, veja que de lá para cá muitos estudiosos, né? Por isso que está escrito que o Pai, a sabedoria deste mundo é loucura para, né? E o Pai cega o entendimento deles, porque os sábios deste mundo é loucura para o Pai, e o Pai para eles. Então vice-versa, é loucura. Então os sábios entendidos não entendem. Eles estudam teologia e vai lá, pega Apocalipse e fala Apocalipse, né? Desvenda, mas desvenda errado, porque está escrito que está selado. Se alguém aí vê o livro de Eli, um filme chamado Livro de Eli, então é quase baseado a isso. Eles abriam o livro se tornava branco, ninguém entendia, não tinha letra nenhuma, né? Só um que abria o livro e compreendia ela, no caso compreendia o livro. Aí era uma luta danada ali é coisa dos caídos, mas é verdade. Ninguém entendia aquele livro, como aconteceu também aqui. Essa aqui é uma profecia. Fala-te livro, Daniel. Ninguém entenderá esse livro quando chegar no final dos tempos, que vai ser revelado. Então, aí as 2 testemunhas que vão revelar através do Pai e do Messias, né? Foi dado a ela essa unção, né? Lembra lá? Cada um ganhou a unção baseado no... Como é que eu posso explicar? Pera aí, deixa eu lembrar aqui. Lembrei, deixa eu ver. Naqueles dias farei relembrar, no caso uns vão ter dom de profecia, outros vão ter dom de sonho, os jovens, eu esqueci onde está isso agora. Então cada um vai ter um dom de espírito do Pai, né? Para desvendar certas coisas, falar. Uns vão ter dom de profecia, outros vão ter dom de sonho, está escrito lá, né? E é isso aí, irmãos. Outros vão ter dom de curas, né? Como os profetas lá atrás. Messias deu a eles o poder de dom de curar. Então é isso aí, irmãos. Hoje, isso vai estar sendo dado para os 144 mil dom de entender e falar essas coisas. Aí para as 2 testemunhas e aí vai, meu irmão. É isso aí mesmo, meus irmãos. Entendeu? Então, ninguém soube explicar Apocalipse desde lá, de Daniel para cá. Por isso que eu botei aquele vídeo do irmão, mas acho que não bateu muito ali não. 1 hora, eu acho que bateu sim, mas depois eu vou ver. Eu não gostei muito ali não, eu ia botar. Mas quem quiser ver e analisar, entendeu? Fica ao critério de vocês aí. Mas o que eu queria mostrar só aqui que muitos erram. No caso eu já errei, falando que isso aqui era na tribulação, e não é. Isso aqui era o período lá do último profeta, no caso ali João, que escreveu o livro. Dali pra cá ninguém soube a verdade. Aí muitos, de lá pra cá, muitos
andarão de mar a mar, né? Igual Tachita e Amós, e não acharão a verdade, né? Vão ter fome da verdade, da palavra, e sede, né? Aí quando chegar o final dos tempos vai ser revelado, aí vai estar aí os 144 mil, o reino do céu estará na terra, os 144 mil, os 2 testemunhos vai estar na terra, aí vai ser falado a verdade, né? Aí muitos vão entender, muitos serão purificados, embranquecidos, provados, né? Só os sábios entenderão, igual tá escrito aqui, ó, né? E eu, Daniel, olhei e eis-me estavam outros dois. Aqui já é o que eu falei. E olhei e estavam outros dois. Quem é esses outros dois? Os 2 testemunhas. Uma desta banda e à beira do rio, e outra banda à beira do rio. As 2 testemunhas, viu? Tava com o Messias nesse dia. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas, viu? Um estava na água, era o Messias do rio. E um estava lá na terra, do lado de lá da banda do rio, outro do lado de cada banda do rio. Entendeu? É isso aí. Então é difícil entender. Isso aqui é isso aí. Por isso que foi dado as 2 testemunhas a falar. Só elas têm a desvendar o livro de Apocalipse para que se cumpra. Não posso explicar. Para acordar os 144 mil. Aí uma veio, acordou todo mundo, né? E explicou a metade do livro de Apocalipse, exemplo, botar a metade, que não sei. Mas é isso aí, é metade, mais ou menos. Foi dividido para que as 2 apareçam, tá entendendo? Entendeu? Uma vai falar a metade, a outra vai falar a outra metade. Veja que o nosso irmão aí falou várias. Aí entregou o dragão. Depois falou o livro de Apocalipse ali. Claro, ele errou e fez alguns erros ali, mas isso é assim mesmo. Quando recebe a mensagem do nosso Pai, né? Vem assim na sua mente, vem assim, ó. Vira wireless, via Wi-Fi, assim, ó. Vem, pum, vai batendo na tua mente. Aí você vai começando a lembrar. E quando abre o livro assim, você entende, né? Aí começa a entender e começa a falar. Foi isso que aconteceu com o nosso irmão Robert. Só que aí ele tinha que dar aí por isso que ele deu aquele tempo pra ele. Mas ele errou com certas coisas ali. Mas isso aí não. O ruim é que muitas pessoas se escandalizaram. Tipo, eu vou falar até sobre isso. Tem pessoas que estão aí revoltadas com o nosso irmão. Mas pô, não sabe eles que eles. Não é pra ficar assim. Se eles conhecessem o nosso irmão, poxa. Caramba, aí fico falando que. Depois eu vou falar sobre isso também, sobre idolatria, que eles ficam falando aí, que nós estamos adorando, idolatrando o homem. É loucura, eles não compreendem. O espírito do Hobbit é o mesmo meu, o espírito meu é o mesmo dos irmãos, mas eles não entendem. Não tá idolatrando. É fogo, eles não entendem. Aí eu vou deixar a dica, mas eu não queria entrar nesse detalhe, entendeu? Depois eu falo sobre isso. Isso aí é outra coisa que eu vou fazer outro vídeo sobre isso. O negócio aqui é só muito, né? Só sobre a Mós mesmo, e isso aqui. Complicado, mas depois eu falo sobre isso. Vou fazer 2 vídeos aí sobre os irmãos que estão se perdendo, que o Messias falou, né? Que muitos se escandalizarão, uns vão se escandalizar na testemunha. No caso aí no nosso irmão Roy, muitos se escandalizaram. Aquilo ali teve que acontecer mesmo, para ver quem são dos nossos, felizmente. Aí eles vão ficar na tribulação para entender, não tem jeito. Porque não querem perdoar o nosso irmão. Ele também pediu desculpa, tá escrito aí, ele pediu perdão, disse que não vai mais, né, falar, que agora vai esperar no nosso Pai. É isso mesmo, tá? Lembra lá o que eu fiz lá atrás ali, os 4 anjos conversando, ele falou certo, então. Ali nosso Pai que vai dar ordem, então não tem como sair falando, beleza, ele errou, ele pediu perdão, mas as pessoas não querem entender, prefere ali marrotar de palavras, falar que ele falso profeta, um monte de coisa que estão falando aí, mas não entendem, não vão entender nunca. No caso morreram, então vão acordar na tribulação. No caso tá dormindo, morreu não, só morre depois que passa pela tribulação e não consegue entender, a besta pega e passa o rodo, aí já era, aí morre mesmo, aí já era. Mas aí tem uns que vão acordar na tribulação, vão ter que dar vida, né? E outros vão acordar na tribulação, vão ser presos. Isso eu vou falar depois, lá na frente. É outro vídeo, igual eu falei, dos irmãos que vão se perder, né? Mas aí é outro detalhe, vou entrar nesse detalhe depois. Daqui a pouco, se bobear eu faço hoje ainda, tá escuro já, mas dá pra fazer. Então, irmão, é isso aí. Por isso que quando
o anjo falou: fecha o livro, Daniel, para que ninguém entenda, né? Ó, fecha o livro, fecha essas palavras, sela este livro até o fim dos tempos. Então ninguém vai entender. Só na última geração, no final dos tempos, é agora, é hoje, 2010 para cá, né? Nosso irmão Rob apareceu, né? A primeira aí apareceu, começou a falar, né? A metade do que tem que ser falado. E acordou os irmãos, então está sendo falada a verdade. Por isso está aqui, sela o livro. Aí foi aberto agora pelo nosso irmão, foi aberta a metade do livro. Foi aberto para todos entenderem. Aí acordar todos os irmãos, toda a família e fazer discípulos, entendeu, meus irmãos? E a ciência vai se multiplicar, e é isso aí, entendeu? Nessa geração agora, veja que a ciência tá bonitona aí, bonito na foto, qual diz o outro e tal. Isso aí, pô. Então, vamos voltar lá para Amós. Então, meus irmãos, é isso aí, ó. É a mesma coisa lá de Daniel. Eis que vem dias, diz o Pai, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão. Aqui, quando o profeta Amós falou, né, ele já foi mostrado para ele Espírito, ele falou, eis que vem dias, né, porque lá na frente Daniel, né, falou, né, também, então cumpriu o que Amós falou, né. Aí, eis que vem dias, diz o Pai, em que vierem fome sobre toda a terra, fome sobre a terra, não fome de pão nem de água, mas de ouvir a palavra do Pai. Aí eu botei aquele vídeo do Mon Hobbit lá, mas é 1 hora ali, meu irmão. Pode até ser aquilo ali mesmo que eu botei. Depois eu vou botar pra gente entender. Mas acho que não bateu legal não, mas é isso aí. Ali botou 1 hora é um século, né? É 100 anos. Pode até ser isso mesmo, não sei, mas vamos ver. Não bate não, porque não sei a parte de Daniel. Deixa isso pra lá, o negócio aqui é... Aí vocês vão entender aí. Só pescar e pensar e analisar e reter o que é bom, né? Eis que vem dias, já falei. E irão errante de mar a mar, de mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Pai, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram de Samaria, dizendo, como é certo ver o caminho, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Então é isso aí, meus irmãos. Foi pouco vídeo aí, né? Foi pouco tempo de vídeo, deu para esclarecer bastante. Então isso aqui é desde a época lá de João na ilha de Pátmos, quando ele morreu, né? Morreu de velho. Foi protegido aí pelo nosso irmão mais velho, o Messias, para que escrevesse o livro de Apocalipse para nós, né? E aí quando ele morreu ali, aí ninguém soube mais da verdade, irmãos. Né? Foi o último discípulo não, o último servo, né? No caso ali do mestre. É isso aí, meus irmãos. Então, eu falei de Amós, bem explicadinho aí. Aí o próximo vídeo agora vai ser sobre os irmãos aí que estão se escandalizando por causa do nosso irmão Robert. E outros que não é por causa do nosso irmão Robert, porque estão se perdendo mesmo. Complicado. O próximo vídeo vai ser esse, meus irmãos. Aguardem aí. E até.